da sepultura. Faz 3 meses que lá no Brasil desceu Pelé, o Edson Arantes Nascimento, o rei do futebol. Fala a verdade. Ele era o rei do futebol. Nenhum homem, no atleta desse século, superou Pelé. Ele ganhou 3 Copas no mundo. A Copa de 58, 62 e a Copa de 70. Milionário. Celebridade mundial. Só que hoje ele está embaixo da sepultura. Ou não está? Sabe o que a Bíblia diz para os orgulhosos? E para mim também. Do que aproveita um homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Isso é para mim. Por isso que nós, como cristãos, e conhecemos e queremos conhecer a palavra, devemos investir o nosso tempo só para buscar o Senhor. Não é assim que diz o profeta? Buscai a Deus enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto ele está perto. Porque aqui nessa sepultura acabou o nosso prazo. Deus não é Deus dos mortos, é Deus dos vivos. Amém. Por que não investir o nosso tempo? Paulo investia tanto o seu tempo na obra de Deus e no seu relacionamento com Jesus, que Paulo não queria saber de nada desse mundo. Sabe o que ele falou? Todas as coisas me são lícitas, mas não me deixarei me dominar por nenhuma delas. É verdade? Nem casamento ele quis saber de casar. Não que é pecado casar. Casamento é bênção que Deus dá para nós. Mas Paulo tinha tanto amor por Jesus que ele renunciou até ao casamento. E dizia mais o apóstolo Paulo: não tenho nada por precioso nesta vida, contanto que cumpra com alegria a carreira que me foi proposta, olhando para o autor e consumador da nossa fé, Jesus Cristo o justo. Esses são os homens que a gente deve observar, ouvir e seguir as suas pisadas. Por que eu falei isso? A gente segue a Jesus, é claro, que ele é o caminho, a verdade e a vida. Mas Paulo falou isso. Lembra que Paulo falou? Sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Amém? Eles são, na nossa concepção, Paulo, os apóstolos, Pedro, João, todos eles, os profetas, é um referencial para a gente aprender com Deus. E se Deus deu sabedoria para eles, deu graça, ele pode dar para nós também. Mas nós temos que pagar um preço. Se alguém quiser ser meu discípulo, negue-se a si mesmo. Toma a sua cruz e siga-me, porque onde eu estiver, o meu céu vai estar comigo. Só que a maioria não quer saber de seguir Jesus. Não. Muitos são chamados e poucos os escolhidos. E disse mais Jesus: grande é a seara, mas são poucos os ceifeiros. Poucos os que se interessam de envolver-se na palavra de Deus e no seu reino. Eu lamento. Porque Deus quer que todos os homens venham a Ele. Não é assim que Cristo falou? Todo aquele que vem a mim, de maneira alguma eu lançarei fora. Todo aquele. Pode ser bandido, drogado, prostituta, homossexual. Deus ama. Aquele ladrão na cruz não era ladrão? Fora da lei? Mas ele dizia: Senhor, lembra-te de mim quando ele traz no teu reino. Qual foi a resposta de Jesus para aquele bandido? Era um bandido, fora da lei, condenado. Cristo falou para ele: você paga o dízimo na igreja? Qual é a tua igreja? Você já foi batizado? Fiz essa pergunta. Ele era um bandido, ele não fazia nada de bom. Mas Jesus Cristo, com tanta compaixão, falou para ele: hoje eu te digo que serás comigo no paraíso. Porque aonde habitou o pecado, superabundou a graça de Deus. Paulo diz lá na primeira carta a Timóteo, capítulo 1, do verso 15. Olha o que diz lá Paulo: esta é uma palavra fiel, digna de toda aceitação, que Jesus Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Leia, 1 Timóteo 1:15. Cristo veio para o mundo fazer o quê? Salvar os pecadores. Cristo não veio tomar o império de Roma, dominar o império de César, disputar a política, né? Não. O único objetivo do Senhor é buscar nós, miseráveis pecadores. E nós não somos gratos a Ele ainda. Não temos paciência de ouvi-lo, de se envolver com Ele, não temos tempo para buscar a presença dele. E quando a gente morrer, para onde vai minha alma e a sua alma? Sabe o que diz a Bíblia?
aquele que não foi achado o seu nome escrito no livro da vida, foi lançado no lago de fogo. O fogo não apaga e o bicho não morre. E ali haverá choro e ranger de dentes. Quem falou isso? Jesus Cristo. Não é para fazer medo para nós, não é para fazer pavor. A palavra dele está dizendo isso. Eu vou falar que não, isso não vai acontecer. Então você chama um Deus de mentiroso. Tudo que ele falou vai se cumprir. Paulo diz lá em Romanos capítulo 3, o verso 3. Ainda que toda a humanidade não dê credibilidade a essas palavras, todavia elas prevalecem. Porque seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não vão te passar. Deus ama, quer dar vida, mas se eu ser rebelde, não ser fiel, não foi Deus que me condenou. Deus não tem para condenar nenhum homem. Sabe o que diz a Bíblia? Eu não tenho prazer na morte do ímpio, mas que ele se converta e viva. Deus não tem prazer na morte do ímpio. Ele nos dá vida. Não importa. Olha o que Paulo diz. Deus não leva em conta os tempos da nossa ignorância, mas anuncia agora a todos os homens que se arrependam. Deus não vai lembrar o que você fez, será drogado, eu fui um ex-dependente químico também. Deus não leva em conta isso, ele é ignorância. Mas ele está em um plano agora para frente. Não é assim que diz o apóstolo Paulo? Se alguém está em Cristo, é uma nova criatura. As coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Não num passo de mágica. Para se fazer novo, é uma batalha diária. É fé por fé. Para se renovando. Não é assim que diz a Bíblia? É impossível agradar a Deus sem fé. Diz que é impossível. E a fé não se estuda. Não se faz um curso de teologia para ter fé. A fé é dom de Deus. Olha o que diz o apóstolo. A fé não é de todos. É aqueles que pagam o preço, que são fiéis, que amam de verdade, o Senhor vai aumentando gradativamente a sua desenvoltura espiritual, mental e física. Até fisicamente Deus se renova. Sabia disso? É promessa, Bíblia. Olha o que diz o profeta. Os jovens se cansarão e certamente cairão, mas os que esperam em mim renovarão as suas forças como as águias, correrão e não se cansarão. Olha, tem gente aí, se passar 10 minutos do culto, e já está cansado, ouvindo a palavra de um Deus vivo, hein? Imagina se eles fossem fazer como Paulo, Tiago, os apóstolos que apanhavam, eles bofetearam até mortos pelo amor de Jesus. Meu Deus, eles não iam dar nem o primeiro passo. Tem gente que não suporta ouvir 10, 15 minutos a mais a palavra, porque não tem preparo espiritual. Paulo diz, um homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Tem como verdade isso? O homem natural não entende essas palavras. Eu sou evangélico. E daí? Ser evangélico é a coisa mais fácil do mundo. Lá no Brasil, há uma onda de evangélicos, né? Pastor Branquinho, o pessoal que acompanha. É um país que tem muitos evangélicos, mas a maioria está totalmente, infelizmente, cega. Sabe o que eu digo cega? Não quero aqui julgar pelos acontecimentos que a gente vê no país. Havia uma grande pastora no Brasil chamada Flor de Lis, pastora renomada em todo o Brasil. Ela tinha milhões e milhões de seguidores e era deputada federal, uma parlamentar, mulher de respeito. Tinha 52 filhos adotivos. Eles acompanharam aqui na televisão, 52 filhos. Quem via assim, olha, essa mulher é uma bênção, é serva de Deus, é. Segundo os jornais, noticiários, ela mandou matar o marido dela, que era pastor também, com 30 tiros. Quem matou o marido foi o filho biológico dela, que era evangélico. Estão todos na cadeia. Ela pegou 50 anos de reclusão. 50 anos. Porque o Ministério Público e o Judiciário descobriram a salvatura dela. Está na cadeia. E é evangélico. Pastor. E daí? Judas Iscariotes era discípulo de Jesus. Ela não era de Jesus. Comia com Jesus, andava com Jesus, mas era um traiçoeiro, um maligno, que foi condenado, se enforcou.
porque vendeu Jesus por 30 moedas. Hoje há muitas igrejas ou líderes que fazem do evangelho um marketing comercial. Não amam Jesus, querem dinheiro. O nome de Cristo é um marketing forte, né? Da fama, sucesso. Né? O apóstolo Paulo não queria ter fama nem sucesso. Sabe o que Paulo falou? Leia lá na sua Bíblia depois, que eu não deu para marcar tudo, o nosso irmãozinho. E tem hora que a mensagem vem e você vai falando aquilo que o Espírito Santo te coloca. Paulo não tinha até a pretensão de querer ser notoriedade, de ser alguém importante, não, sendo Paulo. Sabe o que Paulo falou em Efésios, capítulo 3, verso 8? Olha o que Paulo diz. A mim, o mínimo de todos os santos, me foi dada esta graça de anunciar o Evangelho e os mistérios de Jesus Cristo. Está na sua Bíblia. Paulo é considerado como o quê? O mínimo de todos os santos. Ora, se o apóstolo Paulo se considerava o mínimo, imagine eu e você. Tem gente que se acha. Tem os pregadores lá no Brasil que acham que eles são, né, os experts da pregação. Só eles que sabem. Misericórdia. O verdadeiro cristão, ele não quer notoriedade, nem quer aparecer, nem ganhar assédio da sociedade. Não. O verdadeiro cristão, ele vai agir como quem? João Batista. E foi o maior de todos os profetas. Chegaram para João, tu és o Cristo? João podia dizer, né, se fosse um hipócrita, olha, eu não sou o Cristo, mas eu sou o primo dele. O que vocês querem? E João era primo de Jesus. João diz, eu não sou digno nem de me baixar e desatar a sandália dos seus pés. Convém que ele cresça e eu diminua. Se todo servo de Deus, ministro, fizesse como João Batista, esse mundo seria impactado pelo poder do Evangelho. Só que hoje um quer aparecer mais do que o outro. Há uma guerra de vaidade entre os próprios líderes. Eu falo isso porque a gente acompanha, disputa, mas não quer se destacar. Convém que ele cresça e diminua. Queridos, Jesus tem um prazer muito grande em nossas vidas. Mesmo que você seja débil, frágil, como todos nós somos frágeis, ninguém aqui é importante, em termos de que não peca, que é um santarrão. Eu não sou um santarrão. Eu sou apenas alguém que está procurando santificar-me, cada dia mais, como você deve santificar. Sabe por quê? Ouça o que Jesus disse. Evangelho de João, no capítulo 17, e o versículo 17. Disse Jesus, santifica-os na tua palavra, porque a tua palavra é a verdade. Quando você ouvir com prazer, com fé, ela vai te santificando e vai te dando desenvolvimento espiritual. Agora, quando você não ouve com indignação, reclama, está pregando muito, está demorando muito a pregação, esse não vai ter crescimento espiritual. Sabe por que eu falo isso? Não estou aqui julgando, eu venho direto. Nós que lemos a Bíblia. O povo de Israel não é o povo de Deus. Israel estava lá 400 anos subjugado por Faraó, escravo. 400 anos, Israel. Deus mandou quem? Moisés, profeta de Deus, para libertar aquele povo. Deus não enviou uma religião, uma grande organização. Deus usa um nome. Sabe o que diz a Bíblia? Deus é Deus dos profetas, não das organizações religiosas ou judaicas. Deus sempre usa. Como ele usou Elias, usou Jeremias. São homens, apenas um nome. Por que eu estou falando de apenas um homem? Abraão não foi um homem. Abraão foi chamado de quê? Amigo de Deus. Não é verdade? Mas nem todos são amigos de Deus. A maioria não quer nada com Deus. Me lembro, antes de ler aqui, ou de complementar, o povo de Israel foi livre. Viram as maravilhas. O mar vermelho se abriu no meio e eles passaram como se fosse passando uma estrada. Não molharam nem os pés. Não é isso que a Bíblia diz? Viram grandes sinais, maravilhas, praga no Egito. Moisés lançou uma vara lá no palácio de Faraó, uma vara. E aquela vara se transformou numa grande serpente. Você pensa que acontece isso hoje no século XXI? Você jogar uma vara e uma serpente? Só que os magos de Faraó,
Os feiticeiros fizeram a mesma coisa. Jogaram 2 varas, e as 2 varas se transformaram numa serpente, em 2 serpentes. Foi ou não foi? Segundo a Bíblia. Só que a vara de Moisés engoliu as 2. Deus é fiel. Ninguém vai superar esse poder. Ele é o único. Não há Deus além desse Deus. E eles viram tudo isso, viram? Para resumir, ao passar do tempo, depois que estavam livres, Êxodo capítulo 30, você vai lendo lá, eles não suportavam mais esperar. Cadê esse Moisés que nos tirou do Egito? Está demorando muito. Sabe o que eles fizeram? Está na Bíblia, querido. Esquece do pregador, mas veja, está na Bíblia. Levantaram um bezerro de ouro e disseram assim: ó Israel, esses são os teus deuses que te libertaram do Egito. Atribuíram a salvação, aquele grande milagre, a um bezerro de ouro. E diz que se levantaram para comer. Olha, eu gosto de comer. Levantaram para comer, beber e folgar. A palavra folgar é ter bacanal, orgias. E Deus disse para Moisés: Moisés, desce depressa, porque o povo que você resgatou do Egito já se corromperam. Que coisa terrível. Vindo tudo aquilo maravilha, eles se indignaram contra Deus. E Deus ficou indignado. Lá de cima, Deus falou para Moisés: desce, Moisés. Quando Moisés desceu, viu aquela festa, né? Aquele bacanal. É Bíblia. Pegou as 2 tábuas da lei e jogou sobre eles. Quando ele jogou as tábuas, Deus ficou lá de cima do Monte Sinai. Abriu a boca da terra e numa hora só foram engolidos 23 mil israelitas. Deus abriu a boca da terra e engoliu 23 mil. O salário do pecado é a morte. Podemos zombar de Deus, não crer nele, não considerar a obra dele, mas num breve momento, como acabamos de ver em Isaías, descemos à sepultura. E Deus continua sendo Deus. Nós vamos para o pó. Do pó viemos e ao pó voltaremos. Tem gente que não tem temor de Deus, não. Eles acham que nunca vão morrer. Você lembra daquele ex-Beatle, John Lennon? John Lennon era o ápice da fama mundial. Os Beatles, todo mundo sabe. Era realmente algo impactante em termos de fama, glórias. E John Lennon reuniu a imprensa mundial e disse assim numa entrevista coletiva: nós, os Beatles, somos muito mais famosos do que Jesus Cristo. Você está acompanhando o meu raciocínio? Começamos lendo lá: não consideram as obras do Senhor. Há flautas, vinho e banquetes, mas não olham para a obra do Senhor. E John Lennon e os Beatles fizeram a mesma coisa. Nós somos mais famosos. E eu vi no Google, ele acrescentou mais uma palavra, John Lennon: os seus discípulos e apóstolos são todos ignorantes. Ele falou isso, porque Pedro era pescador de peixe, João era pescador de peixe, homens humildes, e foram grandes apóstolos. Eles falaram que eles eram tudo ignorantes. Lamentamos. Foi Deus que matou John Lennon? Não, Deus o amava, Deus queria salvá-lo. Ele que não quis nada com Deus. Não só porque ele falou isso, mas porque ele vivia na orgia. Ele fez lá uma espécie de protesto contra a guerra do Vietnã. Sabe o que ele fez? Ficou nu com a Yoko no hotel, os dois nus com o lençol branco, dizendo assim: paz, paz e amor. Paz e amor. Foi isso que ele fez? E para concluir, John Lennon, segundo os jornais da época, a mídia, ele entrando no seu apartamento, lá em Manhattan, em Nova York. Ele morava no edifício da Copa. Para quem não sabe, o edifício da Copa só morava, e até hoje mora, só celebridades de Hollywood. Só gente da alta sociedade. E ele entrando no seu apartamento normal. Mas antes de entrar, segundo a mídia, um jovem chamado Mark Chapman lhe pediu um autógrafo. E ele prontamente autografou John Lennon. Aliás, John Lennon autografou Mark Chapman. Mas após o autógrafo, segundo a mídia, quem é mais jovem aí, entra lá no Google, você vai ver lá. Mark Chapman tira um revólver da cintura e dispara 5 balaços em John Lennon. John Lennon caiu no meio da rua, nem entrou no apartamento dele. 5 balaços. E no dia seguinte a manchete da mídia mundial era esta: o sonho acabou.
John Lennon foi apenas um sonho que acabou. Fatos reais. Mas a Bíblia diz, no livro de Hebreus, capítulo 13, e o versículo 8, está escrito: Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Será que não tem um pouco de temor de Deus? Que a gente vai morrer um dia? Celebridades. Eu me lembro daquele grande empresário americano, Steve Jobs. É o homem mais rico do mundo. Até hoje ele é rico, mesmo morto. E as empresas dele, a Apple, está no mundo inteiro. Vamos da Apple. Ele inventou o iPhone, iPads, tablets. Foi um grande gênio da informática. Foi ou não foi? Mas ele morreu faz uns 6 anos ou 7, vítima do câncer. Para concluir a mensagem, quando eu ouço essa grande ganha dinheiro, fama, eu tenho pena dele. Sabe por quê? Leiamos junto até o nosso amado irmão. Como é o nome dele? Tiago. Gentilmente falou assim, falou: Souza, marca aí os textos. Então ele vai ler. Vamos ler esse texto. Salmo 49. Para concluir a mensagem. Isso aqui é para aqueles que querem ser importantes e negam a soberania de Deus. Vai. Vou até ler junto aqui. Vamos ler juntos. Salmo 49, verso 16. Não temas quando alguém se enriquece e quando a sua glória da sua casa se engrandece. No 18. Vamos ler do 16, 49 até. Pode ler mais. Pode ler mais. Aliás, pode passar mais. Eu vou ler aqui na Bíblia para a gente acompanhar mais. Eu falei para ele só dizer o primeiro versículo, mas tem vários versículos aqui para concluir que eu quero, na luz da Bíblia, expor aqui. Salmo 49. Agora vamos prolongar um pouco mais. Ouça só que palavra de conscientização para mim, miserável pecador, que é o Souza. Eu acho que eu sou alguma coisa. Sabe o que Paulo dizia? Se alguém cuida ser alguma coisa, não sendo nada, engana-se a si mesmo. Eu sei que eu não sou nada, mas Jesus Cristo é tudo em todos. Como dizia Paulo, eu não vivo mais, mas Cristo é que vive em mim. Ele quer viver em nós. Continuando. Bom, não tenha medo quando alguém se enriquece. O verso 17 agora. Que quando morrer, nada levará consigo. Ainda que durante a sua vida ele tenha dito, e ainda que todos o ouvem, né? Os grandes discursos diplomáticos, políticos, a pessoa ouve os grandes, né, líderes religiosos. E diz assim, ainda que o louvem, quando ele se faz bem a si mesmo, ele irá à geração dos seus pais, os quais nunca verão a luz. O ser humano, revestido de honrarias, mas sem entendimento, é semelhante aos animais que perecem. Palavra do Senhor. E é uma verdade. Isso não é uma ofensa, não. O homem que não tem entendimento é que não é um animal mesmo, que perece. Sabe por quê? Deus nos deu uma faculdade mental, deu-nos um corpo, deu-nos inteligência, deu ou não deu? Deus deu um Salvador chamado Jesus Cristo. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não morra, mas tenha a vida eterna. Mas todos eles, ou quem for que se negar esses atributos de Deus, é como um animal que perece. Não reconheceu que Jesus veio para salvá-lo da vida, ele tem. Deus deu graça e ele não busca a Deus. Amém. O Senhor não ama a vaidade. Deus detesta a vaidade, o orgulho e a hipocrisia. São pecados gravíssimos. Os irmãos lembram quando Herodes, que era rei Herodes, ele mandou matar as crianças. Quando nasceu Jesus, ele mandou matar todas as crianças, lembra? Para ver se pegasse Jesus também.
Até ali Deus não fez nada com ele, deixou ele. Mas a única vez que Deus se indignou com Herodes, sabe qual foi? Quando ele fazia um discurso, e a multidão dizia, olha, ele não é voz de homem, é voz de Deus, né? E Herodes foi muito cheio, não deu glórias a Deus. Sabe o que aconteceu? Deus mandou um anjo do céu, e feriu Herodes, e ele morreu, cheio de velhos da sua boca saiu, pá! Porque ele não deu louvores a Deus. Ai de você e de mim, se você não for fiel e não atribuir tudo que você tem, veio do Senhor. Se você prega, Deus te deu dom, se humilha. Deus quer homens humildes, porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Amém? Esqueça do pregador Souza. Esqueça. Eu vou embora terça-feira para Bruxelas, na Bélgica, onde eu tenho um trabalho lá. Vou ficar um mês, mais ou menos. Não só na Remap, eu conheço a Remap da Bélgica, o pastor João Oliveira, que é um livro meu também, em português. E depois eu vou para a Suíça, Zurique, ficar também uma temporada. E vou correndo, vou encerrar em Londres, na Inglaterra. Eu viajo pelo mundo, eu diria em 14 países da Europa. E faço isso porque Deus nos deu a graça. Jesus disse, ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Se os terroristas da Al-Qaeda saem pelo mundo jogando bomba, matando em nome de Alá, nós jogamos a semente do Evangelho, que salva o pecador que ele crê. Você tem uma ideia? Eu desci agora de Paris, aqui no aeroporto de Lisboa, e vi aquela multidão de pessoas esperando os seus parentes que vinham de um voo. Eles ficaram no saguão esperando, não é isso? Aí o Espírito Santo tocou meu coração. Abre a tua boca, sentido, e fala para essa multidão desse nome, que é o nome de Jesus. Eu falei, eu vou falar mesmo. Não vou pedir esmola, não vou roubar ninguém, não vou jogar aqui uma pomba, vou jogar uma semente da palavra. Se me prenderem, acharem que eu sou doido, que eu sou desequilibrado mental, isso não vai me afetar, não. Senhores, eu não quero ofendê-los, nem perturbar o ambiente. Mas enquanto vocês estão esperando os seus parentes, apenas parentes uma mensagem rápida e objetiva para vocês. Jesus Cristo tem um projeto especial para mim e cada um. E Ele tem o melhor para você. Talvez você ache uma loucura alguém no aeroporto pregando o Evangelho. Só que Jesus disse, aonde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, estarei no meio deles. E Jesus está aqui para abençoar você e a sua família. Aí eu falei para eles, se os senhores lembram, dia 11 de setembro de 2001, quando aqueles terroristas da Al-Qaeda pegaram 2 aeronaves e lançaram contra as Torres Gêmeas de Nova York, matando 3.500 pessoas, um atentado terrorista. Só que você está aqui ouvindo a palavra de um Cristo que te ama, que dá vida eterna para você. Leia a Bíblia, ela fala melhor a respeito dele. Boa noite, Deus te abençoe. Ninguém falou nada, não houve nenhuma reclamação. Falei um objetivo. Sabe o que é o objetivo? Porque está escrito no Salmo do rei Davi, Salmo 117, o verso 20, diz o rei Davi, o Senhor enviou a sua palavra e os curou e os livrou da sua destruição. Salmo 107, verso 20. Para você ver, 107, verso 20. Quando o Senhor envia a palavra dele, ela cura e livra-me da condenação. Quando ele crê. Para terminar, sobre a palavra de Deus. Apóstolo Tiago, capítulo 1, verso 21. Tiago 1, 21. Sabe o que é escrito? Recebei com mansidão a palavra que foi enxertada em vós, porque ela é poderosa para salvar as vossas almas. Que Deus te abençoe. A paz do Senhor Jesus. Amém.